Sabe quando a gente acessa um serviço de streaming ou o aplicativo do banco e simplesmente funciona o tempo todo? Pois é, isso não é mágica, de jeito nenhum. É pura engenharia de confiabilidade levada ao nível extremo. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso, camada por camada, para entender como a nuvem consegue essa estabilidade que é quase perfeita. E tudo, absolutamente tudo, começa com esse número aí, 99,999%. No mundo da tecnologia, o pessoal chama isso de os 5 noves. Basicamente, essa é a meta de disponibilidade de tempo no ar para os serviços mais críticos que existem. É um padrão de excelência que, vamos combinar, beira a perfeição. Tá, mas o que esse número significa na prática, no dia a dia? Significa que um serviço pode ficar fora do ar por, no máximo, uns 5 minutos. Durante um ano inteiro. 5 minutos? Pensa só. Para um banco gigante ou um serviço de streaming com milhões de usuários, cada minuto desses representa uma perda de dinheiro absurda. Então, essa meta não é só um detalhe técnico, é uma necessidade de negócio. Então, beleza. Como se chega lá? Nossa jornada vai começar bem na base de tudo, sabe? No mundo físico dos data centers. Depois, a gente sobe para a arquitetura que isola as falhas, entende como a nuvem aguenta os picos de demanda. E, por fim, a gente descobre qual é o papel de quem usa a nuvem nessa equação toda. Vamos começar pela fundação. Porque antes de qualquer software, de qualquer linha de código, a nuvem é uma coisa física, construída em verdadeiras fortalezas digitais. E que lugar é esse? São os data centers. Pensa neles como uns prédios gigantescos, sabe, fortalezas mesmo, que abrigam milhares e milhares de servidores. Eles são literalmente o coração pulsante da nuvem. E é só olhar para a complexidade dentro de um data center desses para entender o nível da engenharia. Não tem só uma fonte de energia, mas várias, independentes. Se a rede da rua falhar, no breaks assumem milissegundos só o tempinho exato para que geradores a diesel gigantescos entrem em ação. Isso somado a sistemas de refrigeração super avançados e segurança de nível militar, bom, essa é a camada de proteção que os provedores de nuvem gerenciam para a gente. Só que, mesmo a fortaleza mais segura do mundo, tem uma fraqueza. Ela está em um único lugar. E se acontecer alguma coisa com esse lugar? É aí que a verdadeira genialidade da arquitetura da nuvem começa a aparecer. Esse problema tem um nome. É o ponto único de falha, ou SPOF na sigla em inglês. Mesmo o data center mais robusto pode ser um SPOF. Se rolar um incêndio, uma inundação, um problema estrutural sério, tudo o que está ali dentro pode ser perdido. Fim de jogo. E aqui vem a solução. As zonas de disponibilidade, ou AZs. A ideia é simplesmente genial. Em vez de um prédio só, a gente tem vários data centers, separados fisicamente por quilômetros, mas ligados por redes de fibra ótica super rápidas. O objetivo é bem claro: isolar as falhas. Se um desastre atinge uma zona, as outras continuam operando como se nada tivesse acontecido. E aqui, tem um ponto que é crucial. Essa resiliência toda não é automática. Não adianta só jogar uma aplicação na nuvem. Ela precisa ser desenhada, arquitetada para usar essas múltiplas zonas. Um exemplo clássico é replicar um banco de dados entre dois desses locais. Se um falha, o outro assume na hora. Ou seja, alta disponibilidade é uma decisão de arquitetura, não um brinde que a nuvem te dá. Agora, quando a gente agrupa várias dessas zonas de disponibilidade, a gente tem o que se chama de região. E escolher a região certa é super importante por 2 motivos. O primeiro, óbvio, é a velocidade. Quanto mais perto dos usuários, mais rápido o serviço. O segundo, que é cada vez mais crítico, é a soberania de dados. Leis como a LGPD aqui no Brasil exigem que certos tipos de dados fiquem fisicamente dentro do país. Certo, já entendemos como a nuvem sobrevive a desastres. Mas e um outro tipo de desafio? O sucesso. Como é que um site de e-commerce sobrevive ao pico de acessos de uma Black Friday, por exemplo? Basicamente, existem 2 formas de crescer. A vertical, ou scale-up, é pegar uma máquina e deixá-la mais forte, com mais memória, mais processador. Só que isso tem limite físico e custa caro. A abordagem que a nuvem prefere é a horizontal, ou scale-out. Em vez de uma máquina gigante, a gente simplesmente adiciona mais máquinas, menores e idênticas conforme a necessidade. É uma solução muito mais flexível e, no fim do dia, mais econômica. E o mais legal é que isso acontece de forma automática. É a tal da elasticidade. Sistemas ficam monitorando a carga o tempo todo. Se o uso de processador passa de um certo limite, novas máquinas são criadas e adicionadas ao grupo. Um carinha chamado Load Balancer distribui o tráfego entre todas elas.
E quando a demanda cai, as máquinas que não estão sendo usadas são desligadas para economizar. É crescer e encolher conforme a necessidade. E isso, olha, ilustra uma mudança fundamental no modelo de negócio. A gente sai do CAPEX, que é o gasto de capital, onde a empresa tinha que comprar servidores enormes pensando no pico do ano, para o OPEX, o gasto operacional, ou seja, paga-se só pelo que se usa quando se usa. É a agilidade financeira acompanhando a agilidade técnica. Faz todo sentido. Ok, então já temos a base física, a arquitetura resiliente e a capacidade de escalar. Mas para tudo isso funcionar e aqueles 5 9 serem alcançados, falta uma última peça. E essa peça não é técnica, é uma parceria. Esse é o modelo de responsabilidade compartilhada. Pensa assim, ó, o provedor é responsável pela segurança da nuvem. Isso quer dizer a infraestrutura física, a energia, a rede. Já o cliente é responsável pela segurança na nuvem. Isso significa proteger os próprios dados, garantir que o código da aplicação é seguro e um ponto crucial, configurar os serviços do jeito certo. Um banco de dados aberto para a internet não é falha do provedor, é uma falha de configuração do cliente. E isso nos leva à reflexão final. A confiabilidade incrível da nuvem é construída sobre todas essas camadas de engenharia, mas ela só se torna realidade através de uma parceria bem clara. Entender essa fronteira, onde o trabalho do provedor termina e onde começa a responsabilidade de quem usa a nuvem, não é só um detalhe técnico. É, na verdade, a chave fundamental para construir sistemas que sejam de fato à prova de falhas.